Fala, fera! Que bom te encontrar mais uma vez aqui na nossa revisão, onde nessa sessão nós vamos revisar eletrodinâmica. Nesse bloco 1, nós vamos pegar apenas as questões que envolvem corrente elétrica. Vamos lá? Questão R1. A frase "o calor do cobertor não me aquece direito" encontra-se em uma passagem da letra da música Volta, de Lupicínio Rodrigues. Na verdade, sabe-se que o cobertor não é uma fonte de calor e que sua função é a de isolar termicamente nosso corpo do ar frio que nos cerca. Existem, contudo, cobertores que, em seu interior, são aquecidos eletricamente por meio de uma malha de fios metálicos, nos quais é dissipada energia em razão da passagem de uma corrente elétrica. Esse efeito de aquecimento pela passagem de corrente elétrica que se observa em fios metálicos é conhecido como... Fera, se liga que esse efeito ele é muito importante. A transformação de energia elétrica em energia térmica é chamada de efeito Joule, ou efeito Joule. Geralmente todo o corpo, ele fornece uma certa resistência à passagem de corrente elétrica, e essa resistência oferecida pelos corpos à passagem de corrente elétrica faz com que aconteça exatamente essa transformação de energia elétrica em energia térmica. Mas os dispositivos elétricos, que são, como eu posso dizer, os mais responsáveis pelo efeito Joule ou pelo efeito Joule, são os resistores, que nós vamos ver exatamente no nosso bloco 2. Mas essa transformação, esse efeito de aquecimento pela passagem de corrente elétrica que se observa nesses fios metálicos, transformação de energia elétrica em energia térmica, é o que você vai chamar de efeito Joule ou efeito Joule. Então, para essa questão aqui, a alternativa correta, fera, seria a alternativa A, de aprovação no seu vestibular. Vamos lá então para a nossa questão R2. Vem comigo, olha só. Uma corrente de 0,3 A que atravessa o peito pode produzir fibrilação no coração de um ser humano, perturbando o ritmo dos batimentos cardíacos com efeitos possivelmente fatais. Considerando que a corrente dure 2 minutos, o número de elétrons que atravessa o peito do ser humano vale, dado a carga do elétron, igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Olha só, fera, nós sabemos que a corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos portadores de carga quando submetidos a uma diferença de potencial, a presença de um campo elétrico. Então, corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons. Para você calcular a intensidade de corrente elétrica que atravessa um certo condutor, nós usamos a seguinte relação. A intensidade de corrente elétrica que atravessa um determinado condutor é dada pela relação da quantidade de carga sobre o tempo. Então, corrente elétrica, carga sobre ΔT. Tranquilo? Mas você deve saber que se a questão pede para você o número de elétrons que atravessa o peito do ser humano, esse número de elétrons, esse número de portadores de cargas negativas em movimento, vai aparecer exatamente aqui, nessa quantidade de carga elétrica. Você deve lembrar que a quantidade de carga elétrica é dada pelo produto N vezes E, onde esse N é exatamente o número de elétrons, que atravessa o peito do ser humano, e esse E é a carga elementar, que corresponde exatamente em módulo e intensidade, também a carga do elétron, tranquilo? Então, vou dividir essa questão em duas partes. Primeiro, vamos achar a quantidade de carga que atravessa o peito do ser humano, e na sequência nós calculamos o número de elétrons, o número de portadores de cargas negativas que atravessa o peito do ser humano no intervalo de tempo de 2 minutos.
Muito cuidado que ampere é a unidade do sistema internacional. Coulomb também é a unidade do sistema internacional. Então, o tempo ele não pode aparecer em minutos, né? Nós temos que transformar esse intervalo de tempo para segundos. E nós sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Logo, 2 minutos corresponde aqui, fera, a 120 segundos. Tranquilo? Então, vem comigo. Olha só. A intensidade de corrente elétrica, 0,3 ampere. A quantidade de carga eu estou querendo descobrir para um intervalo de tempo de 120 segundos. Não pode estar em minutos, hein, fera? Se você passa esse 120 multiplicando, eu tenho que a quantidade de carga seria 0,3 multiplicado por 120. Esse zero aqui do 120, que é um 10, leva essa vírgula para a direita, tranquilo? Então, eu tenho que essa quantidade de carga que atravessaria o peito do ser humano seria 3 vezes 12, que seria aí uma quantidade de carga de 36 coulombs, ou 36 coulombs, como queira, tá bom? E aí você achou a quantidade de carga. Agora nós podemos descobrir o número de elétrons, né? O número dos portadores de carga que atravessa o peito do ser humano, né? Durante a passagem dessa corrente elétrica. Então, se eu sei que quantidade de carga é igual a N vezes E, obviamente estamos aqui trabalhando em módulo, tá bom? Uma carga de 36 coulombs. N é a pergunta, E é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, tranquilo? E aí, se você pega isso aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 vai passar dividindo, então temos 36. Aqui eu vou andar com essa vírgula para a direita do 1,6. Vou colocar menos 1 aqui no expoente, né? Então, eu teria que 1,6 vezes 10 a menos 19 é a mesma coisa que 16 vezes 10 elevado a menos 20. E aí, fera, se você fizer a relação 36 dividido por 16, né? Se você quiser, você pode simplificar aqui, tá? Como queira, né? Você pode dividir por 4 em cima, dividir por 4 embaixo. Aqui seria 9 sobre 4, né? Se você pegar 9 e dividir por 4, ou pegar 36 e dividir por 16, você vai achar exatamente 2,25, né? Essa base 10 com expoente negativo, quando eu subo, troco o sinal do expoente, tá bom? Então, o número de elétrons que atravessa o peito do ser humano vale 2,25 vezes 10 elevado a 20. E com isso, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa E, de eu vou passar na prova do Enem. Vamos lá então para a nossa questão R3. Vem comigo. O capacitor é um elemento de circuito muito utilizado em aparelhos eletrônicos de regimes alternados ou contínuos. Quando seus dois terminais são ligados a uma fonte, ele é capaz de armazenar cargas elétricas. Ligando-o a um elemento passivo, como um resistor, por exemplo, ele se descarrega. O gráfico representa uma aproximação linear da descarga de um capacitor. Sabendo que a carga elétrica fundamental tem valor 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, o número de portadores de carga que fluíram durante essa descarga está mais próximo de... Olha só, fera. Se você sabe que quantidade de carga elétrica é dada pelo produto corrente vezes ΔT, quando você pega um gráfico da corrente elétrica em função do tempo, a área sob a curva vai me dar exatamente a quantidade de carga. Olha, corrente I vezes tempo T. Corrente vezes tempo, quantidade de carga elétrica. Então, a área desse gráfico aí, a área do gráfico da corrente em função do tempo, me fornece exatamente a quantidade de carga que atravessa o condutor. Então, o nosso primeiro passo aqui para essa questão é exatamente descobrir
quanto vale a quantidade de carga elétrica. Então, se a quantidade de carga elétrica é numericamente igual à área da corrente em função do tempo, do gráfico da corrente em função do tempo, essa área, fera, me dá um triângulo. E a área do triângulo, base, vezes altura, isso tudo sobre 2. Muito cuidado. A base desse triângulo aqui é o nosso tempo, 7,2 segundos. A altura desse triângulo aqui é a corrente elétrica, é a intensidade de corrente elétrica. Cuidado que está em miliampere. E lembra, o prefixo mili é o 10 elevado a menos 3. Então, a altura seria 4 vezes 10 a menos 3. Cuidado, tem que passar para ampere, beleza? Isso tudo aqui dividido por 2. Tranquilo? Essa conta eu vou só fazer a execução pela metade, tranquilo? Se eu pegar 7,2 e dividir por 2, isso me dá 3,6. Então, eu teria 3,6 vezes 4 vezes 10 a menos 3 coulombs, ou coulomb, né? Então, aqui nós achamos a quantidade de carga elétrica. Não vou fazer esse produto agora, porque essa não é a pergunta, tranquilo? Mas, obviamente, aqui daria 14,4, beleza? Mas ele quer o número de portadores de carga que fluíram durante essa descarga. E aí, como nós fizemos na questão anterior, eu sei que a quantidade de carga é igual a N vezes E. A quantidade de carga 3,6 vezes 4 vezes 10 a menos 3, tranquilo? O número de portadores de carga é a nossa pergunta, beleza? Isso igual a 1,6 vezes 10, aliás, multiplicado, né, por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui que multiplica, desce dividindo, tranquilo? Então, eu tenho 36 vezes 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 16, vezes 10 a menos 19. Perceba que eu simplifiquei, ó. Essa casa decimal aqui e essa casa decimal aqui eu posso simplificar, né? Eu posso cortar aqui essa vírgula com essa vírgula aqui, ó. Tranquilo? 3,6 por 1,6 é a mesma coisa que 36 por 16. Tranquilo? E aí vamos simplificar. 4 por 16, aqui fica 1 e aqui fica 4. Tranquilo? E eu pego 36 dividido por 4, aqui ficamos com 9. Ou seja, nós temos que N é igual a 9, beleza? O 10 a menos 19, o expoente está negativo, sobe positivo, então subiria 10 elevado a 19. 19 menos 3 me daria 10 elevado a 16. Então, o número de portadores de carga seria igual a 9 vezes 10 elevado a 16. Como a questão quer o valor mais próximo, né? 9 é um valor próximo de 10. Então, se eu pegar 10 vezes 10 elevado a 16, isso aqui me daria 10 elevado a 17. Tranquilo? E a alternativa correta para essa questão seria a alternativa A, de aprovação no seu vestibular, aprovação na prova do Enem. Vamos lá então para a nossa próxima questão. Vem comigo. A capacidade de carga das pilhas e bateria é dada na unidade ampere-hora. Se uma bateria de automóvel possui aproximadamente 44,4 ampere-hora de capacidade de carga, qual a capacidade de carga em coulomb ou coulomb e o número de elétrons que ela pode fornecer? Considere a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se liga que a unidade ampere-hora é a unidade de capacidade de carga. É a unidade de quantidade de carga elétrica. Só que ampere-hora, fera, não é a unidade do sistema internacional. A unidade de quantidade de carga no sistema internacional é o coulomb, ou coulomb, certo? Onde a corrente tem que estar em ampere e o tempo tem que estar em segundos.
Nesse caso aqui, ó, ampere hora, a corrente está em ampere, filé, mas o tempo está em hora. Então, se você quiser calcular a quantidade de carga em coulomb ou em coulomb, você transforma essa hora para segundo. Ou seja, a quantidade de carga de 44,4 ampere-hora seria a mesma coisa que 44,4 que multiplica 3.600 coulombs. Porque quando eu passo aqui hora para segundos, nós sabemos que uma hora tem 3.600 segundos. E o produto ampere vezes segundo é o coulomb. Então, basta você transformar de hora para segundos. E o produto ampere vezes segundo é o coulomb, tá? Quando você fizer essas contas aqui, ó, 44,4 vezes 3.600, né? Você vai achar como resposta 1,6 vezes 10 à quinta coulomb, ou coulombs, tá? Então, essa quantidade de carga, essa capacidade de carga de 44,4 ampere-hora seria a mesma coisa que 1,6 vezes 10 à quinta coulombs. Tranquilo? E para você calcular o número de elétrons, ora, o número de elétrons seria a quantidade de carga em coulombs dividido pela carga elementar. A quantidade de carga é de 1,6 vezes 10 à quinta e a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Lembrando que esse valor aqui de 1,6 10 à quinta é um valor aproximado, tá bom? Então, ficaria 1,6 vezes 10 à quinta sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vai embora com 1,6. Nós ficamos com 1. O 10 a menos 19, o expoente sobe positivo. 19 com 5 vai me dar a base 10 elevado a 24 elétrons. Tranquilo? Então, a quantidade de carga em coulombs seria de aproximadamente 1,6 vezes 10 à quinta, né? E o número de elétrons seria de 1 vezes 10 a 24. E com isso, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R5. Vem comigo. Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente 600.000 coulombs. Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300.000 amperes. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300.000 amperes e com duração de 0,5 segundo? Ora, num raio, né, de 300.000 amperes com duração de 0,5 segundo, qual seria a nossa quantidade de carga? Ora, Taveira, quantidade de carga é corrente vezes ΔT. Se eu tenho uma corrente de 300.000 amperes para um intervalo de tempo de 0,5, eu teria uma quantidade de carga aí, durante essa descarga, de 150.000 coulombs, né? 150.000 coulombs. E a pergunta é, qual é a fração da carga elétrica total da Terra que poderia ser compensada por um raio de 300.000 amperes e com duração de 0,5 segundos? Ora, você vai pegar, ele quer a fração dessa quantidade de carga elétrica, né, em relação à quantidade de carga elétrica total da Terra. A quantidade de carga durante essa descarga foi de 150.000 coulombs.
E a quantidade de carga total da Terra, 600 mil coulombs, né? E aí, se você faz a simplificação, 150 dividido por 600, né? Isso me daria aí 1/4, né? Então, 150 mil sobre 600 mil me daria aí uma fração que corresponde a 1/4 da quantidade de carga elétrica total. E com isso, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. Eu te espero no bloco 2 de Eletrodinâmica. Vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!